Oi de novo, eu sou o Jai Machida e esse é mais um dia da minha vida no Japão. Bom, pessoal, como prometido, eu cortei os cabelos, tô me acostumando com esse corte de cabelo diferente. Raspado na lateral aqui. Também tô enjoando desse rosa, vou mudar logo logo. Bom, como prometido no vídeo no 2 vídeos atrás, ahn, essa é a parte ruim do Japão, né? A terceira e última parte dos vídeos. Se ficar alguma dúvida sobre coisas boas, ruins ou qualquer outra coisa, escreve nos comentários, escreve no comentário dos outros vídeos e aí eu respondo no próximo, talvez, vídeo de coisas boas ou de coisas ruins ou um mix todo aí. Bom, falar das coisas ruins do Japão é um pouco complicadinho. Por quê? Porque eu arrumaria treta com muita gente, dependendo do que eu possa falar, né? Do que eu falaria. Então, o que eu decidi fazer? O mesmo que eu faço sempre. As experiências que eu vivi, as coisas que eu vi realmente aqui no Japão, né? Então, eu vivi, ou eu sei, né, de alguém que viveu, que me contou, que é alguém próximo que viveu. Então, são essas coisas que eu vou falar. Mas acho que eu fiz um, eu geralmente não trabalho com roteiro, tá? Eu geralmente falo o que vem na minha cabeça. Eu acho que isso que deve ser bem original do meu vídeo, não tem roteiro. Aí quando tem roteiro, eu coloco um computador aqui do lado e ainda falo pra vocês que eu tô com roteiro. Então eu separei alguns tópicos, né, pra eu falar, por quê? Porque é um pouco polêmico falar das coisas ruins de fato do Japão. Então vamos lá, sem enrolação. Tem gente que fala que às vezes eu enrolo demais pra falar. Então, primeira coisa ruim do Japão. Meu, o Japão, aqui, ele tem lugares muito, mas muito, muito bonitos. Sabe, assim, deslumbrantes. Tem Kyoto, tem Monte Fuji, né, Monte Fuji. Eu tenho mania de falar Fuji, não sei porquê. Mas enfim, Monte Fuji. Tem outro, enfim, tem uma infinidade de lugares muito bonitos. Tem lugar para passear aqui, a beça. Só que a gente não tem tempo nenhum, quase, de passear nesses lugares, ou de sair. Assim, o único momento que você tem para sair para passear aqui no Japão é nos feriados. No final de semana, geralmente, se você faz muitas horas extras, você só quer fazer compra e dormir, e às vezes limpar a casa. É só isso que a gente faz aqui, praticamente. Tá? Então é uma coisa que quase ninguém te conta. Ou se não, você pega um parque, sei lá, um parque assim, que tem árvores, coisas assim aqui perto, que seja perto da sua casa, você vai lá, passa uma horinha, duas, tira umas fotinhas, posta no Facebook e vai embora pra casa, porque você já tá cansado. Você quer descansar, você quer dormir, você quer assistir alguma coisa, você quer ficar um pouco na sua casa. Então isso é um ponto muito, mas muito negativo do Japão. Você não tem tempo para passear, você não tem tempo para divertir. É bem corrido aqui, sabe? E quando não é corrida é bem exaustivo. Mesmo que seja tranquilo, né? Você acaba ficando muito cansado. E se você bobear, se você não se policiar, você acaba caindo tanto nessa rotina, mas tanto que, sabe, a vida passa e você não vê, você não curte, você não. Eu conheço gente que tá há anos aqui e nunca saiu para lugar nenhum, sabe? Que tá há anos aqui e nunca viu os lugares que eu vi, sabe? Em 3 anos de Japão eu conheço. Tem uma pessoa que eu conhecido, em que eu, em 3 anos de Japão, conheço mais de Japão do que a pessoa que tá há 20 anos aqui de Japão. Então, por quê? Porque não sai, porque vai deixando a vida passar, porque vai deixando as coisas, sabe, acontecerem, e a hora que vê, você tá envolvido, por exemplo, que é muito grave aqui, né? Parte 2 quase do vídeo, que é muito grave aqui. Você começa a se envolver em vícios, né? Então, aqui, geralmente, quem não fuma, eu já conheço um moleque que veio pra cá e não fumava, começou a fumar. Ou se não, você que bebe bastante, é, pela rotina, pelo estresse todo, você começa a beber, 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 beber e não para mais. E aí também cria o vício do álcool, sabe? Então, assim, é bem sério. O Japão, ele puxa muito por esse lado, assim, de pessoas que às vezes não saem para se divertir, não tem tempo, não tem, às vezes, ânimo para conseguir se divertir, e aí prefere ficar em casa tomando uma cerveja, fumando seu cigarro, e a hora que vê, assim, é uma, duas, a hora que vê um pack de cerveja, ele fala, Paco, eu falei em japonês, né? É um pack de cerveja, enfim. Ou senão, às vezes, começa a, sei lá, pega vodka, sabe? Enfim, começa a entrar nessa rotina viciosa. Tem pessoas aqui que eu conheço de verdade,
que chegam em casa e eles não conseguem descansar sem antes tomar uma latinha de cerveja. E no Brasil também. Mas aqui eu acho que é um pouco pior a situação. O Japão acaba te levando a isso. 3. Beleza. Você tá com pique pra sair. Você tá com pique pra se divertir. Tá tudo certo, você pega o seu carro e vai. Porém, a maioria dos lugares turísticos aqui é pago. Você não paga só para entrar, você paga o estacionamento, você paga para entrar, você paga isso, você paga aquilo. Quase todos os lugares turísticos aqui do Japão são pagos. Então, não existe, assim, lugares legais, quase nenhum que são gratuitos. Eu acho que não existe. Assim, é bem difícil de você encontrar. Então, assim, os principais lugares mais legais sempre são pagos. Por exemplo, lá quando eu fui no Vale de Atera, aquela subida, tem uma subida, enfim, tem um lugar lá que você pode subir. E tem um camping lá em cima. Só que para você subir, é pago. Então, o que que acontece? Você pode ficar numa parte que é meio que gratuita, mas que é uma pequena parte. Se você quiser subir uma serrinha e pegar toda aquela encosta, ou você dá uma gambelada nos guardinhas de lá, você arruma uma desculpa, ou você inventa alguma coisa para tentar subir na sorte, ou seja, ilegalmente, ou senão você paga o camping lá em cima e aí você sobe com o camping pago. Ou seja, todos os lugares aqui, a maioria são pagos. Eu não sei como é que ainda eles não começaram a cobrar estacionamento do Vale de Atera. Mas geralmente, assim, você sempre paga duas coisas. Você paga para parar o seu carro em algum lugar. E assim, até estacionamento que tem no próprio parque. Eles vão lá, colocam uma cancela, alguma coisa, e aí eles começam a cobrar. Praia, aqui também. Tem uma praia que a gente vai bastante, que é aqui perto de casa. E fora de temporada, se fora do feriado, por exemplo, feriado de verão daqui. Fora do feriado de verão eles não cobram nada. Fica lá aberto o estacionamento ao público, normal. Só que no verão, justamente no feriado, eles põem uma cancela e começam a cobrar. Quem cobra, o que cobra, para onde vai o dinheiro, ninguém sabe, mas eles cobram. Então, essa parte, assim, revoltante do Japão, tá? Então, se você quer sair, você vai ter que tentar sair fora de temporada e tentar aguentar o cansaço do trabalho, sair da sua rotina para tentar passear para não pagar tanto. Ou senão você junta uma boa grana e paga todas as taxas de estacionamento, você paga a entrada, você vai pagar a comida lá dentro, você vai pagar. Esse é um ponto bem revoltante do Japão. Ahn, eu me perdi na contagem de novo. Próximo. Ahn, com base, então, nisso de você ter que pagar muito, né? De você ter que, sabe, sempre se esforçar bastante para sair, para ter ânimo, para ter disposição para sair aqui no Japão, e caindo nessa rotina de vícios, principalmente, começam a surgir vários problemas psicológicos. De verdade, assim, não tô falando só de depressão. Eu tô falando que você começa a surtar de um jeito muito estranho. Você, por convívio dos japoneses, a cultura do japonês, ela é muito legal. Só que é uma cultura muito reprimida. É o que eu vou falar já de próximo, peraí. Mas enfim, é uma cultura muito reprimida. Quando a gente chega aqui no Japão, o que a gente tenta fazer, o que uma grande maioria tenta fazer é o seguinte: bom, eu não estou no meu país, estou no país deles, então eu vou tentar seguir as normas deles. Ok, correto, né, para um bom convívio com uma outra sociedade, ok, eu acho isso certo. Só que o japonês ele foi criado de uma maneira e os brasileiros de outra. Nós somos brasileiros, a nossa cultura não bate com a deles, não adianta. Não adianta você tentar ser japonês que não dá. E para eles você só vai estar pagando um mico porque você sempre vai ser estrangeiro. Não adianta, eles não vão te ver nunca como japonês. Tem brasileiro que eles tentam ser japonês, mas não adianta. Você sempre vai ser o gaijin, sempre vai ser estrangeiro, tá? E aí, por você tentar se misturar com essa cultura, por você tentar seguir esse padrão, dá um tchutchu na cabeça, dá um nó no cérebro, que você começa a ficar muito, sabe, com a cabeça baixa. Eu comecei a ficar assim. Tinha duas pessoas conversando, por exemplo, numa festa de brasileiro, tá lá um churrascão acontecendo. Eu tava tão bitolado com a minha cabeça que eu ia passar entre as duas pessoas, eu fazia assim, abaixava a cabeça. Porque é o jeito que os japoneses fazem, o jeito que as pessoas fazem aqui pra passar quando tem pessoas conversando. Só que, eu estava entre pessoas conhecidas, eu estava entre amigos. No Brasil, o que eu ia fazer? Ô, licença aí. Ia passar, só o máximo que eu ia fazer. Ô, calma aí. E sairia. Mas não, por você estar começando a envolver tanto com essa cultura diferente, você começa a se reprimir, a se fechar de uma forma que, se você não se cuida, dá problema na cabeça. Ah, antes que eu esqueça, esse vídeo vai ser longo, já tá batendo 10 minutos aqui, então se prepara. Então, assim,
é triste, é difícil. E tem suicídio aqui de monte. Tem, nesse prédio que eu moro mesmo, pessoas já se suicidaram. Então, meu, é muito ruim essa parte do Japão. De verdade, assim. Então, quando você vir pra cá, por isso que eu dou graças a Deus pelo meu relacionamento, por isso que eu dou graças a Deus pelas amizades que eu tenho, pelo convívio que eu tenho, pelo canal, inclusive, eu acho, por vocês estarem me acompanhando. Porque de certa forma, é um jeito de eu não enlouquecer nesse país. Porque dá um choque muito grande de cultura, sabe? Se você não arruma uma distração, se você não arruma o que fazer, dá ruim. Ahn, Japoneses são bem submissos, tá? É o próximo assunto. Como assim submissos? A cultura, como eu tava falando, da cultura deles é uma coisa meio esquisita. Em Baraque, quando eu trabalhei lá, por causa daquele acidente que teve em Fukushima, por causa do terremoto que pessoas morreram, por que muitos japoneses morreram? Eles morreram justamente porque eles ficaram parados na linha, né, na linha de produção, esperando um líder falarem para eles o que eles deveriam fazer. Eles ficaram parados, quietos, ali no lugar deles, esperando o líder olhar para a cara deles e falar: corre! Então eles morreram no local. Muitos, mas muitos japoneses morreram assim. E aí eu fiz um curso de segurança lá, e eles falaram o seguinte, falou, olha, se tocar o alarme, se der terremoto, se der alguma coisa, corre, não interessa, não espera líder, não espera ninguém. E japoneses falando isso, né? A moça da segurança falando, não espera ninguém, corre, salva a sua vida é mais importante. Por que eu tô entrando nesse tema como um tema negativo? Porque o que acontece? Quando você entra numa fábrica aqui para trabalhar, muitas vezes você quer o quê? Como eu quis, se esforçar, você quer dar o melhor de você, você quer realmente, você tá ali eu tava ali, eu entrei na fábrica para trabalhar, poxa vida, né? Só que pelo sistema dos japoneses acatarem exatamente tudo que o líder fala, acontece de, por exemplo, né, teve um caso assim, acontece de dar muito atrito na fábrica. Por quê? Um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa fábrica, né, na primeira fábrica que eu trabalhei, era com teto de carro, e nesse teto, no meio dele, vinha duas tiras, né, de lã de vidro. Então era coberto duas camadas de lã de vidro. Essa lã de vidro, quando a máquina cortava, sobrava uma rebarba dessa lã de vidro, a gente moía essa rebarba, tinha um cano que sugava e levava para outro lugar. Esse outro lugar que a gente que levava, né, essa lã de vidro era um lugar que ele era uma máquina que ficava compactando tudo isso nessas lãs de vidro, formavam uns blocões de lã de vidro com espuma, com pano, enfim. E a gente tinha que embalar, na hora vaga a gente embalava esses blocos para ser descartado. Às vezes, essa máquina que fazia todo esse processo, ela emperrava. Teve uma vez que o japonês, o meu chefe, chegou para mim e a máquina emperrou. Ele mandou eu entrar entrar na máquina, né, dentro de um tubão, de um tubo estranho lá, para desentupir a máquina. Só que eu não tinha equipamento de segurança, porque estava faltando na fábrica, eu não tinha uma roupa adequada, e poxa vida, é lã de vidro. Lã de vidro coça, lã de vidro irrita a pele, lã de vidro dá ruim, né, dá bem ruim. E aí o que acontece? Eu falei para ele que eu não ia fazer. E ele ficou possesso da vida, assim, como você não vai fazer? Eu falei, não, porque tem a roupa, eu perguntei pra ele, né, tem a roupa de proteção? Ele falou, não. Eu falei, então por segurança eu não vou entrar. O que ele fez? Ele chamou um outro japonês, mandou o japonês entrar, o japonês entrou sem perguntar, sem nada, se lascou, porque assim, né, entrou no meio da lã de vidro, sabe, deu ruim, sabe, ficou coçando depois, e, enfim, foi isso, sabe? Então, assim, o que o chefe manda, o japonês faz sem questionar. Sem pensar, às vezes, na própria vida, na própria segurança. Muitos japoneses sofrem muito acidente por causa disso. O chefe, ele não tá nem aí. Agora, por que o chefe não entrou na máquina? Porque se já que ele era o líder, por que ele não foi lá e não fez o trabalho que deveria ser feito? Então assim, as pessoas perguntam muito sobre trabalhos, sobre fábrica, sobre empreiteira, sobre tudo isso. Mas, dependendo do lugar que você caia, às vezes o problema é o próprio japonês. O problema é o seu próprio convívio na fábrica. Então, se você está pensando em vir para o Japão, considere isso. Considere esse choque de cultura. Saiba que você está vindo num país onde os japoneses são submissos e que muitas vezes você vai passar muita raiva.
porque nós, brasileiros, não fomos criados nessa cultura. Ah, deve aceitar a cultura, deve respeitar a cultura, mas tá bom, a gente deve respeitar e aceitar a cultura, mas até onde vai a sua vida? Até onde vai, sabe, sabe, fazer trabalho insalubre, fazer trabalho sujo, né? Então, os japoneses às vezes separam somente os estrangeiros e querem que somente os estrangeiros façam um trabalho sujo. Então, até onde vai isso aí? Até onde você vai pelo dinheiro? Próximo. É. Eu falei, tá um pouco pesado esse vídeo, mas eu tinha que fazer esse vídeo, senão não ia ficar feliz. Ahn, Preconceito contra brasileiro eu já devo ter falado aqui, mas eu vou reforçar. E, pelo menos no estado do Jaichiken tem bastante preconceito. E já me perguntaram assim, por que que você não abre uma loja aí, ou você não abre um negócio de fotografia aí? Simplesmente pelo fato que se eu abrir um estúdio de fotografia aqui e o japonês abrir um estúdio de fotografia do lado, os japoneses vão no japonês. Eles não vão em mim. Eles nunca vão. E 200 mil brasileiros, mais ou menos, foi um censo bem antigo que saiu, mas é mais ou menos a média que tem de brasileiros aqui, né? 200 mil brasileiros é pouco, né? Contra o Brasil inteiro, né? Um lugar onde eu sou brasileiro, eu posso montar meu próprio comércio. Então foi por causa disso que eu não decidi montar um comércio aqui, e sim no Brasil. Fora a burocracia que é para para abrir uma loja aqui. Eu acho, né? Eu não sei se tem muita burocracia, mas eu optei por não fazer isso. Optei por fazer no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as coisas que, que mais me incomodam e as coisas que mais acho pesadas do Japão. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, esse vídeo ficou bem pesado, não é tanto o tema que eu trago no canal, né? Se vocês quiserem saber, tem um arsenal de coisas ruins do Japão, mas eu prefiro às vezes ser bem imparcial. Eu prefiro às vezes levar um lado mais leve no canal. Mas se vocês quiserem um outro vídeo, um parte 2 de coisas ruins do Japão, ou parte 2 do Catadão novamente, né? Eu faço um catadão de coisas boas e ruins, só pedir aqui nos comentários, tá? Vou ficando então por aqui, para vocês um beijo, um abraço, um aperto de mão e fui!